Olá, amigos! Hoje a gente vai retomar de forma mais criteriosa o passo a passo do processo psicodiagnóstico no início ao fim, do início ao fim. Vou fazer um breve resumo para vocês e depois colocamos algum exercício prático para colocar isso no papel, tá? Então, o texto que vocês vão ter acesso é um texto que se refere e tem o título A Operacionalização do Processo Psicodiagnóstico Passo a Passo. Então, vamos lá. Primeiro passo. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é investigar, é escutar qual é que é a demanda do paciente, quem que está fazendo a demanda e qual que é a demanda, né? Quem que sugeriu que esse paciente, que esse sujeito fosse buscar uma avaliação? Essas questões vão ser dirigidas a quem encaminhou o paciente, né? Geralmente, quem encaminhou o paciente, quem sugeriu a consulta, já tem algumas hipóteses preliminares daquilo que pode estar acontecendo com esse sujeito. Tá bem? Depois que a gente escutou aquele que fez a demanda, que nem sempre é o paciente, né? Às vezes é um médico, às vezes é um professor. Depois que a gente escutou essa pessoa, a gente já consegue mais ou menos estabelecer algumas hipóteses iniciais que vão servir para a gente dirigir as nossas perguntas, as nossas investigações, né? Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo é quando a gente vai, portanto, anunciar para o nosso paciente a parte mais estrutural do processo, né? Quando a gente vai anunciar o tempo necessário, então, para realizar esse psicodiagnóstico, os dias que o paciente vai comparecer, a duração da sessão, os honorários, número de encontros, e vamos também ver com o paciente quem é que vai ter acesso no final das contas, a esta produção, né, a essa avaliação, quem é que vai ter acesso a isso, a gente tem que esclarecer para o paciente quem que vai poder receber o resultado dessa avaliação, e também abrimos para perguntas, para dúvidas que ele possa também ter em relação a essa caminhada que se tem pela frente nesse encontro a dois, tá? Esse é o segundo passo. Terceiro passo é o momento em que a gente, então, começa a elaborar um plano de avaliação. A gente escolhe os testes, as ferramentas mais adequadas para aplicação, a gente começa a investigar as primeiras questões, as primeiras respostas, né? E começa também a pensar em possíveis alterações, né? Em relação ao projeto inicial, né? Porque é possível fazer mudanças, fazer alterações no projeto conforme o andamento da avaliação. Geralmente, então, como a gente está falando, além das entrevistas, que são, a gente viu que as entrevistas é um mecanismo mais eficiente, né, para se poder avaliar alguém, mas além das entrevistas, a gente faz a escolha de uma bateria de testes que estão ali para ajudar, para auxiliar, para corroborar, para enriquecer, né, os dados. Geralmente de 2 a 5 testes, tá? Essa variação dos testes ela é importante para a gente poder enriquecer, para a gente poder fortalecer, dar mais substância aos elementos que a gente vai achando. Existem baterias padronizadas e baterias não padronizadas, e é claro, né, que a mais indicada para se entender
e para se acessar os conteúdos mais inconscientes, mais singulares do paciente, as não padronizadas são mais indicadas, né? De qualquer forma, se der para colocar testes psicométricos e testes projetivos, se der para utilizar essa mistura, é melhor. Mais rico, mais convincente fica esse trabalho. O quarto ponto, o quarto passo, é analisar as particularidades do paciente com os testes que a gente vai utilizar. A gente precisa conhecer bem o teste que vai aplicar, para quando for aplicar, não ficar tomado pelas preocupações referentes ao instrumento, né? Não ficar preocupado com o instrumento em si, mas conseguir aplicar o teste e fazer a escuta adequada do nosso paciente enquanto ele está submetido a esse procedimento. Vale afirmar também que antes de aplicar qualquer testagem, é necessário, se espera que um bom rapport já se tenha estabelecido. Os testes são aplicados num lugar silencioso, iluminado, tranquilo, isso vocês já sabem. Quando a gente aplica o teste, é importante estar atento à contratransferência, é importante estar atento ao que a gente sente, ao que o paciente transmite para nós, até mesmo no momento da aplicação da testagem, e anotar esses elementos também. Então, os elementos que a gente percebe do paciente, da transferência, os comentários extra-testagens, mas que aparecem no desenrolar, nos desdobrar da relação terapêutica, também devem ser anotados. E sempre fazer o máximo possível do paciente falar sobre o que ele está fazendo, o que ele está desenhando, o que ele está respondendo, né? Porque o mais importante é, mais uma vez, é a gente suportar um certo grau de silêncio ou deixar algumas interrogações abertas para que o paciente, a partir do teste, a partir de qualquer coisa que a gente esteja fazendo, ele possa se angustiar um pouquinho e trazer palavras, e trazer frases, e trazer elementos que vão habitar o silêncio que a gente vai propor, mesmo no momento de aplicação, tá? Então a gente vai utilizar o recurso da testagem, mas também utilizar os significantes do paciente para ir se aprofundando, para ir abrindo o discurso que ele vai, porventura, se aventurar a nos trazer. O quinto passo seria o momento em que vamos juntar todos os elementos da nossa avaliação. Então vamos juntar o que a gente recolheu das entrevistas, vamos juntar o que a gente recolheu das testagens e começar a fazer uma amarração na tentativa, né, de sustentar as hipóteses iniciais ou não. E aqui a gente vai escolher o que é importante e o que não é importante colocar no entendimento dinâmico, né? Vamos organizar esses elementos de forma hierárquica, de forma de importância, e vamos começar destrinchando, vamos começar tratando, trabalhando os elementos mais importantes e deixando os periféricos para depois. Quinto passo, passo da análise, né? O sexto passo é o momento em que daremos um diagnóstico, uma previsão do desenrolar da situação e uma indicação terapêutica. Depois que a gente fez todo o entendimento, a gente vai dar um diagnóstico no sentido nosológico, né? Dar um CID, dar um DSM e também um prognóstico. A abordagem psicodinâmica mais adequada para se pensar o que se passa nas profundidades do ser é a psicanálise, né? É a que mais oferece recursos, mas cada um está livre para utilizar a escola teórica que quiser. E depois vamos colocar o CID e o DSM.
Esse material final que compõe todos esses passos, a gente chama de laudo psicológico ou relatório psicológico. Tá bem? Vocês vão ver que são os últimos passos do processo. Depois de terminado esse laudo, vem a devolução, que é o momento em que a gente vai devolver para o nosso paciente, a gente vai fazer os encaminhamentos, a gente vai dar o feedback, a gente vai dizer para ele o que a gente conseguiu entender, o que a gente conseguiu concluir de tudo que a gente ouviu e viu nesses 6, 7, 8 encontros, né? A devolução pode ser feita para várias pessoas, pode ser feita para o demandante, pode ser feita para o paciente, mas cada um a gente tendo cuidado para devolver as informações que são pertinentes e que terão alguma utilidade para aquela pessoa, né? Não precisa dizer tudo que a gente sabe sobre aquele sujeito. O objetivo sempre é beneficiar o paciente, então, antes de devolver determinada explicação ou determinada conclusão, a gente tem que pensar se aquilo tem algum benefício. Utilizar uma linguagem que se adapta ao receptor. Quem fez a avaliação é quem realmente tem o direito, né, de ter um retorno, mas quem demandou também. A devolução deve ser presencial, com abertura para perguntas, para interrogações do paciente, né? Então o paciente tem direito a perguntar ou a fazer ponderações sobre aquilo que a gente está falando. E depois fazer algumas sugestões, né? Que geralmente é então a psicoterapia, ou um exame médico, ou um exame psiquiátrico, né? Mas a indicação, pelo menos, que a gente vai dar, assim, na faculdade, né? Quando tiver os dois estágios funcionando, é que siga em psicoterapia. Geralmente é o caso. E depois desse material todo, vocês vão ter aqui um caso ilustrativo. Então a gente vai fazer aqui um estudo de caso, que é o que eu peço para que vocês façam e depois me entreguem aqui no nosso portal. A gente tem um estudo de caso, eu vou pedir para que vocês leiam esse caso e façam um certo tipo de resuminho, colocando em tópicos, né? Como se fosse um resumo de um relatório, de um laudo psicodiagnóstico. Ele está aqui já organizado assim, mas peço para vocês resumirem ainda mais, pegando os pontos essenciais. Então vocês vão ver esse caso ilustrativo e vão começar lá, né? Número 1. Qual é a demanda do caso, né? Quem está pedindo e qual é que é qual é que é a busca, né, que esse paciente está fazendo. Então a gente vai fazer assim a descrição da demanda, né? O 1. Não, desculpa, o 1 é a identificação. Então na parte 1, identificação, e na parte 2, descrição da demanda, tá? Então parte 1, identificação, parte 2, descrição da demanda. A parte 3, vocês colocam assim, hipóteses e perguntas iniciais. Então, o 3 é quais as hipóteses iniciais, quais as perguntas iniciais que aquele caso nos gera, o que a gente quer saber com aquele caso, com aquela avaliação. Depois nós temos o plano de avaliação, quais são os testes, portanto, que vão ser dirigidos àquele analisando, né? Depois façam o tópico história clínica, demarcando os principais acontecimentos da história clínica desse paciente. O próximo tópico, depois da história clínica, vamos ver o que a gente pode fazer assim. Depois da história clínica, então, a integração e seleção dos dados, aonde a gente vai demarcar o que se achou sobre as funções de ego. E depois o entendimento dinâmico, ou seja, como se amarra todos esses elementos que foram encontrados.
O próximo tópico é discussão sobre os achados das técnicas e dos testes, o que se achou no Bender, o que se achou no HTP e o que se achou no Rorschach. E por fim, nós vamos ter ali a cronologia das fundamentações das hipóteses diagnósticas. A cronologia, quais as hipóteses e quais os desdobramentos, né, que foi feito nesse caso clínico. E depois nós temos o laudo, né, o modelo de laudo, com identificação, motivo de encaminhamento, técnicas utilizadas, sumário dos resultados, tá certo? Então façam isso, né? Utilizem esse tempinho dessa aula para fazer esse exercício de construção de um laudo, de um relatório psicológico, do início ao fim, com esse caso clínico aqui. Então, retomando, número 1, identificação do paciente. Número 2, a descrição da demanda. Número 3, as hipóteses iniciais, o que se pensa que pode ser a patologia, a problemática. Número 4, quais os testes que foram utilizados. Número 5, principais tópicos da história clínica desse paciente. Número 6, o que se percebeu das funções de ego. Número 7, o entendimento dinâmico, ou seja, uma certa amarração, né, da história, dos dados, do que se passa com esse paciente. Número 8, o que os achados técnicos e dos testes trouxeram, então Bender, HTP e Rorschach. E depois a fundamentação final ali das hipóteses diagnósticas, com a conclusão, tá? Então façam isso, vocês vão ter ali uma ideia, né, do passo a passo e como se organiza um laudo, um relatório, e fica muito mais fácil a partir daqui, até para o estágio de vocês, né, vocês saberem como se analisa, como se escuta, como se amarra, como se descreve, como se constrói esse documento. Não é difícil, né? Na verdade, isso tudo que eu coloquei já está no material. Peço apenas que vocês façam um resumo e uma organização em tópicos desse caso clínico, tá bom? Um abraço, vamos em frente.